Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, é mentira! Proposta do Benfica para o Flamengo. Craque rubro-negro indo trabalhar com o JJ. Ingleses tentam tirar titular do Mengão. Varela de saída e Justiça penhora milhões de craque rubro-negro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é do Benfica, não é do Sport, não é do Porto, é do Flamengo. Faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscrevendo no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias do exterior provenientes, notícias do Flamengo provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Hoje tem Mengão, né? O Flamengo não foi ultrapassado ontem pelo Palmeiras na pontuação da tabela do Campeonato Brasileiro, está com 31 pontos em segundo lugar. Botafogo joga com o Cruzeiro às 6h30 da tarde do Brasil, Flamengo às 8. Pode ser que essa distância diminua para 9 pontos. Mas, meus amigos, falando um pouquinho aí, problemas aí na justiça de craque rubro-negro, né? Diz aí Diego Garcia do UOL. Justiça manda apreender carro de 4,3 milhões comprado por meia do Fla. A Justiça Rubro-Negra determinou a busca e apreensão de uma Mercedes-Benz comprada pelo jogador Thiago Maia por 4,3 milhões, que gerou um processo na Justiça do Meio do Flamengo contra o banco e a loja de carros envolvidos no negócio. O jogador comprou o carro em janeiro e foi surpreendido em maio pela notícia que o veículo sofreu uma restrição de penhora e circulação por conta de uma ação criminal por estelionato. Então, o atleta foi à justiça acusando os vendedores de falsificação, a fraude de sonegação fiscal. O volante do Flamengo pagou 4,3 milhões pelo carro, dando como parte do pagamento um Dodge Challenger e uma BMW X6 e mais 1,7 milhões financiados. O carro não está mais com o jogador e se encontra atualmente na cidade de São Paulo. O banco envolvido pediu segredo de justiça no processo, o que foi negado pela justiça. O juiz também determinou que os réus paguem a dívida com o atleta em até 5 dias. A coluna, o staff de Maia disse que a vítima, no caso de ter comprado um carro que não havia sido pago pela loja. Um homem o procurou em maio alegando ser proprietário do carro que havia sido deixado na loja em consignação para ser vendido, mas não recebeu o valor, além de não reconhecer a firma do certificado de registro da venda. Ou seja, meu amigo, confusão danada aí, né? Me assusta aí o preço e os valores do carro. Eu, no meu mundo, pagar 4,3 milhões por um carro é uma loucura, mas, enfim, quem tem sabe como administrar o seu dinheiro, né? Meus amigos, falando ainda em mercado da bola, né, um Twitter de Michel Maragliotti Nunes, né, jornalista argentino, diz o seguinte, né, que é certo o interesse do Independente de Alvejaneda por Guilherme Varela do Flamengo. Há um acordo entre os clubes por um empréstimo. E o tema é se a família querem já viajar para a Argentina, ou seja, né, um Twitter de um jornalista argentino diz aí que o Guilherme Varela, que não tem sido muito utilizado pelo Sampaoli, pode vir a jogar nesta temporada por empréstimo, né, com a camisa do Independente, já que é um jogador que praticamente não é utilizado pelo treinador. Queria saber de você, você está de acordo com a saída do Varela? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Mas, meus amigos, o Flamengo, apesar da negociação do Varela, tem frustrado aí europeus em futuras negociações.
É o que diz a Inside Football. O Nottingham Forest ficou frustrado porque o clube se recusou a cotar um preço do jogador após a abordagem dos Reds, os Reds do Nottingham Forest. O Nottingham Forest ficou frustrado depois que o Flamengo se recusou a colocar preço no goleiro Matheus Cunha. O Forest quer contratar 2 goleiros na janela de transferência em andamento e está explorando uma série de opções. Eles estão interessados no goleiro Cunha, do Flamengo, que o time brasileiro fechou como novo contrato em junho e já se esperava que outros clubes estivessem interessados. O Nottingham Forest fez uma abordagem ao Flamengo pelo goleiro, segundo o jornal brasileiro O Globo. Mas o time da Premier League saiu frustrado. Com a janela de transferências fechada no Brasil, o Flamengo deixou claro que não tem intenção de vender o jogador de 22 anos. O Nottingham Forest começou a falar em valores entre 8 a 10 milhões de euros, mas o Flamengo recusou-se a colocar preço e Cricket Tours reafirmou a sua posição. O Flamengo não tem intenção de negociar Cunha agora. O lado brasileiro deixou o Nottingham Forest se eles querem fazer uma oferta oficial. Se Cunha fica, como parece provável, o Flamengo espera interesse nele na janela de transferência de janeiro. Ou seja, Matheus Cunha recebeu, segundo os ingleses, obviamente fazendo aí uma menção ao jornal O Globo do Brasil, uma possibilidade de venda, né, de negociação pelo Matheus Cunha, mas o Flamengo não quis nem iniciar negociação, o que não é uma realidade vindo lá da Turquia. É isso mesmo, meus amigos. Parece que uma velha dupla vai se reencontrar na Arábia Saudita. É isso mesmo, né? Negociações finais de William Arão do Fenerbahçe, diz o jornal turco. Notícias sobre a transferência do Fenerbahçe. Fenerbahçe é o clube da Arábia Saudita, estão fazendo negociações finais da taxa de transferência do jogador William Arão, que acertou com o Al Hilal. É isso aí, o Jesus é apaixonado pelo Arão e está levando o William Arão para jogar com ele no Al Hilal também. O William Arão é um dos jogadores que não foram considerados no elenco do Fenerbahçe. Chegou a um acordo sobre todas as questões com o Al Hilal da Arábia Saudita. Apurou-se que nas últimas negociações foram feitas entre o Fenerbahçe e Al Hilal sobre o valor da transferência. Disse que a seleção da Arábia Saudita, o Al Hilal, ofereceu 6 milhões de euros pelo jogador do Fenerbahçe, ou seja, 6 milhões de euros. O Flamengo vendeu, se eu não me engano, por 1,5 milhão de euros e o Fenerbahçe já ganhou um dinheirinho em cima do Flamengo. Enquanto isso, o diretor desportivo pensa aí na possibilidade de utilizar o Arão o quanto antes na Liga Turca. Ou seja, meus amigos, o William Arão está aí a caminho do Al Hilal e vai ser titular com o Jorge Jesus num time cheio de estrelas, entre eles o Malcolm, né, que jogava no Zenit, foi para lá. Se bem que o Jorge Jesus ainda tenta, de alguma forma, levar um grande jogador para lá. Quem sabe o Neymar, hein? Quem sabe o Neymar não joga com o Jorge Jesus lá, ou outro grande jogador qualquer. Mas, enquanto isso, o William Arão vai aí para uma das ligas que serão mais assistidas no mundo, que é a Liga Árabe, com vários craques da Europa, né? Meus amigos, todo mundo muito preocupado ainda com Pedro, né? Pedro chegou a Cuiabá sorridente, deu autógrafo. Se Deus quiser, vai estar tudo bem. E ontem, né, saiu no Brasil que o Benfica havia feito uma proposta de 18 milhões de euros por 80% do passe do Pedro, né? O que eu vou falar agora foi desmentido aqui, totalmente desmentido. Primeiro, assim, o Pedro não é prioridade para o Benfica. O Gonçalo, saindo, indo para o Paris Saint-Germain, tem outros 3 jogadores na frente do Pedro. A torcida do Benfica, foi feita uma pesquisa no jornal A Bola sobre o possível ida do Pedro. 65% dos torcedores do Benfica rejeitaram uma possível compra do Pedro. O presidente Rodolfo Landim já falou que vende o Pedro só pela multa. Então, assim, Pedro no Benfica podem esquecer, né? O jornal A Bola diz o seguinte: em um cenário, né, nesse cenário que eu avistei para vocês
anteriormente, 18 milhões por 80% do passe. Um cenário que apurou a bola não se confirma. Pedro, como já noticiamos, é realmente um jogador sinalizado pelos encarnados como possível substituto do Gonçalo Ramos, que está na iminência de ser transferido para o PSG. Mas o Benfica ainda não fez qualquer oferta pelo goleador brasileiro. Ou seja, segundo a apuração do jornal A Bola, um dos jornais mais fidedignos aqui de Portugal, não houve absolutamente nenhuma oferta pelo Pedro. Então pode ficar tranquilo, rubro-negro, né? Pelo menos aqui para Portugal, o Pedro não vem nesse momento, porque o Benfica aí está à procura de outros centroavantes que têm um pouco mais a ver com o jogo do técnico Roger Smith do que o próprio Pedro. Escreva aqui nos comentários se você gostaria de ver o Pedro deixando o Flamengo ou não. E eu diria, Pedro é um jogador importantíssimo. Pedro poderia estar ali, ó, naquele hall da fama do novo Museu do Flamengo, ser um dos jogadores ali, porque ó, foi o principal jogador de uma conquista de uma Libertadores. Então, assim, sinceramente, Pedro, para mim, tem que se aposentar no Flamengo. E para você, escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, é muito importante a sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.